Na nossa última aula, estivemos respondendo algumas questões, paramos na 13ª questão e agora vamos dar continuidade com a nossa 14ª questão. Lembrando que essa resolução faz parte de uma lista de questões que passamos para vocês e agora estamos aqui a resolver algumas delas, não todas, tá? Então, determine a condição para que o polinômio f igual a ax mais b ao quadrado mais cx mais d ao quadrado, em que a, b, c e d são números reais não nulos, seja um quadrado perfeito. Lembrando que a gente já mostrou aqui quando é que é um quadrado perfeito. Então, se eu pego um px mais q ao quadrado, ele é dado por quem? Px ao quadrado mais 2pqx mais q ao quadrado. Portanto, vamos ter que desenvolver a primeira parte igualar a segunda. Desenvolvendo a primeira parte, ax mais b ao quadrado, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, isso é o quadrado do primeiro termo, ou seja, ax ao quadrado dá a ao quadrado x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, ax vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, b ao quadrado. Da mesma forma, eu desenvolvo cx mais d ao quadrado, e isso tem que ser igual à segunda parte. Ora, eu vou organizar essa primeira parte, colocar os termos semelhantes juntos, tá? E já somando, colocando os termos em evidência. Se eu tenho a ao quadrado x ao quadrado mais c ao quadrado x ao quadrado, vai ficar a ao quadrado mais c ao quadrado vezes x ao quadrado. Toma agora 2abx somado com 2cdx, coloca o x em evidência, ficando 2ab mais cdx. E por último, eu vou pegar o b ao quadrado e somar com d ao quadrado. Bom, como isso aqui é igual a p ao quadrado x ao quadrado mais 2pqx mais q ao quadrado, nós vamos fazer a igualdade, gerando o seguinte sistema. O sistema me daria o quê? A ao quadrado mais c ao quadrado igual a p ao quadrado. Duas vezes ab mais cd igual a 2pq. E por último, você teria o b ao quadrado mais d ao quadrado igual a q ao quadrado. Mas usando só as duas primeiras igualdades, se eu observar 2ab mais 2cd igual a 2pq, eu posso simplificar tudo por 2 e elevar ambos os membros ao quadrado. Agora eu vou desenvolver esta parte. E ao desenvolver esta parte, não vamos nos esquecer que 2, que AB mais CD ao quadrado passaria a ser igual a quanto? Aqui eu fiz uma certa confusão, porque essa aqui seria a minha terceira equação, que terminou ficando aqui meio bugado. Na hora de escrever, eu escrevi um pouco errado. Mas vamos partir desse desenvolvimento aqui, ó, de AB mais CD ao quadrado igual a P ao quadrado, Q ao quadrado. Fazendo isso, desenvolvendo essa parte, você teria o quê? O quadrado do primeiro termo ficaria A ao quadrado, B ao quadrado, duas vezes AB vezes CD, mais o quadrado do segundo termo ficaria C ao quadrado, D ao quadrado. Não esqueça que isso tem que ser igual a P ao quadrado, Q ao quadrado. Quem é P ao quadrado? A ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o desenvolvimento de P ao quadrado. Quem é Q ao quadrado? Está aqui, ó. Esse é o valor de Q ao quadrado, somente substituindo os valores. Portanto, vamos aqui fazer o desenvolvimento. Você teria que A ao quadrado vezes B ao quadrado, dá A ao quadrado B ao quadrado. A ao quadrado vezes D ao quadrado, dá ele mesmo. C ao quadrado vezes B ao quadrado. E por último, C ao quadrado vezes D ao quadrado. Note que eu tenho duas partes aqui que são iguais no primeiro e no segundo membro. Se eles são iguais, ao mudar um de lado, ou seja, se for para antes da igualdade ou depois da igualdade, um vai ficar positivo e outro negativo. Portanto, eu posso simplificar esses termos. Simplificando, vejamos o que sobra. Fica ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, esse com esse, somando deu zero. Esse com esse, somando também deu zero. Sobrou A ao quadrado, D ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E duas vezes ABCD. Se eu passar esse termo para o segundo membro, lembrando que isso aqui tudo vai ficar igual a zero. Mas note que aqui você tem nada mais do que o desenvolvimento do quadrado da soma pela... Não, melhor, nós temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. É só olhar, tira aqui a raiz de A ao quadrado, D ao quadrado, da AD, tira a raiz de B ao quadrado, C ao quadrado, da BC, e veja que esse termo do meio nada mais é do que duas vezes a raiz do primeiro pelo segundo. Portanto, esse trinômio quadrado perfeito eu posso escrever como sendo o quadrado da diferença de dois termos.
Mas só que esse termo ao quadrado igual a zero é porque AD menos BC é igual a zero. Ou seja, AD é igual a BC. Bom, vamos para a próxima questão, a 15ª. O coeficiente da maior potência de um polinômio P de x do terceiro grau é 1. Sabendo que P de 1, P de 2 é igual a zero, P de 3 é igual a 30, calcular o P de menos 1. Ora, se é do terceiro grau, ele é do tipo o quê? AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D. Como A é igual a 1, fica x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ora, eu vou pegar o P de 1, P de 2 vai ser igual a zero. Onde tem x, eu vou substituir por 1, depois por 2. E por último, eu vou substituir por 3 igual a 30. Portanto, substituindo o P de 1 por ser x por 1, ficaria 1 ao cubo, mais b vezes 1 ao quadrado, mais c vezes 1, mais d. Onde tinha x, em P de x, eu substituí por 1. Substituo agora por 2, também por 3. E aí você vai ter o seguinte sistema. Ora, b vezes 1 ao quadrado dá b, c vezes 1 dá c, d igual, passo 1 ao cubo para o segundo membro, vai menos 1. Lembrando que 1 ao cubo é 1. Da mesma forma, faço aqui. Você tem 4b mais 2c mais d. 2 ao cubo é 8, vai para o segundo membro, menos 8. E por último, você tem 9b mais 3b mais d igual a 30 menos 27. Desculpa, 30, isso menos 27, que dá igual a 3. Ora, eu formei aqui 3 equações, e a partir dessas equações, vamos tentar resolver o seguinte sistema. Eu vou pegar a equação 2 e vou diminuir da equação 1. Ou seja, é 4b mais 2c mais d, vou diminuir de b mais c mais d. E vou pegar o menos 8 e vou diminuir de menos 1. A mesma coisa eu faço com a equação 3 menos a equação 1. E aí você gera esse sistema. Lembrando, 4b menos b dá 3b, 2c menos c dá c, d menos d dá 0, menos 8 menos 1 dá menos 7. Pega 9b menos b dá 8b, 3b menos c dá 2c, d menos d dá 0, 3 menos o menos 1, você vai encontrar 4. Agora você tem um novo sistema, e eu vou resolver esse sistema. Neste caso, na primeira equação eu vou isolar o valor de c, onde eu vou ficar com c igual a menos 7 menos 3b, e vou substituir na segunda equação, onde tem o valor de c, eu vou substituir por menos 7 menos 3b. Fazendo essa substituição, você vai ficar com 8b, mais duas vezes que o valor de c, que é menos 7 menos 3b igual a 4. Ora, se eu multiplicar aqui, você vai ter 8b menos 14 menos 6b igual a 4. Se eu pego 8b menos 6b, vai dar 2b igual a 4 mais 14. Ou seja, você vai ter 2b igual a 18. E nesse caso, você encontra o valor de b igual a 9, que é 18 dividido por 2. Bom, vou pegar esse valor de b e vou substituir na equação onde eu tenho c igual a menos 7 menos 3b. Fazendo essa substituição, você vai ficar com menos 7 menos 3 vezes o valor de b, que é 9. Lembrando que 3 vezes 9 é 27, então você tem menos 7 menos 27, cujo resultado é menos 34. Bom, fazendo isso, vamos substituir o valor de b igual a 9 e o valor de c igual a menos 34 na equação b mais c mais d igual a 1, primeiro lá do sistema. Fazendo essa substituição, ficaria 9 menos 34 mais d igual a 1. Ora, 9 menos 34, você vai encontrar que esse valor de d é igual a 24. Tá? Portanto, nós concluímos que o p de x passa a ser igual a quanto? X ao cubo, mais o valor de b, que é 9x ao quadrado, mais o valor de c, que é menos 34x, mais o valor de d, que é 24. Como eu quero o valor de p quando x for menos 1, vamos substituir no sistema. Onde tem x, eu vou substituir por menos 1. Então, ficaria menos 1 ao cubo, mais 9 vezes menos 1 ao quadrado, menos 34 vezes menos 1, mais 24. Ora, fazendo aqui o desenvolvimento, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 9 dá 9, menos 34 vezes menos 1, menos por menos vai dar mais 34, somado com 24, e essa soma você vai encontrar 66. Vamos para a próxima, 16ª questão. Determine uma função polinomial f de x de grau 2, tal que o f de x é igual ao f de menos x, para todo x complexo. Neste caso aqui, nós
não vamos precisar saber a respeito desses números complexos, mas vamos para o desenvolvimento. Se é do segundo grau, a primeira coisa que eu tenho que entender é que f de x é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que eu quero que o f de x seja igual ao f de menos x. Substituindo aqui, você tem o quê? Se é o f de x, eu vou apenas reescrever a função, mas no f de menos x, onde tinha um valor de x, eu vou trocar por menos x. Portanto, vai ficar a vezes menos x ao quadrado, mais b vezes menos x somado com c. Lembrando que menos x ao quadrado dá x ao quadrado, e aqui vai ficar menos bx. Ora, nessa igualdade de polinômios, note que ax ao quadrado é igual a ax ao quadrado, ou seja, a é igual a a. Portanto, a é igual a zero. Vamos fazer aqui o sistemazinho, né? O a vai ser igual a a, o b vai ser igual a menos b, e o c vai ser igual a c. No primeiro, a igual a me dá um a. Na verdade, você vai ver que nessa parte da igualdade, eu cometi um erro aqui. O a sendo igual a só apenas está me indicando que qualquer valor de a serve para essa equação. Ou seja, se eu pegar qualquer valor para a e substituir aqui, ax ao quadrado vai continuar sendo ax ao quadrado. Da mesma forma o c com o c. Agora, no entanto, b ser igual a menos b, isso sim me dá um b igual a zero, pois vai ficar b, passo menos b para o primeiro membro, você vai ficar com 2b igual a zero, cujo valor de b é zero. Ou seja, a minha função que eu preciso do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais c. Ou seja, não importa quais os valores de a e c, a função, se ela for do segundo grau, o f de x é igual ao f de menos x. Tá? Vamos para a 17ª. Seja f de x uma função polinomial do segundo grau. Determine f de x, sabendo que o f de 1 é igual a zero e o f de x é igual ao f de x menos 1 para todo x. Bom, se ela é função do segundo grau, o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, quem é o f de 1 é a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a zero. Ou seja, você tem que a mais b mais c é igual a zero. Vamos continuar. Agora vamos para a segunda parte, onde o f de x é igual ao f de x menos 1. Neste caso, eu vou desenvolver essa equação do segundo grau. Como eu tenho o f de x, você já tem ax ao quadrado mais bx mais c. Já na segunda parte, que é o f de x menos 1, onde tem x na função f de x, você vai substituir por x menos 1. Fazendo isso, você tem aqui o quadrado de x menos 1. Ou seja, vai ficar a vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. E você tem bx menos b mais c. Lembrando que essas funções são iguais. Ao multiplicar o a por esse trinômio, cada termo fica multiplicado por a. Tá? E aqui eu vou organizar os termos. Você tem o ax ao quadrado, continua a mesma coisa. O menos 2ax somado com bx tem que ser igual a bx. E a menos b mais c tem que ser igual a c. Então, a igual a a, não tem o que fazer. Já o b igual a menos 2a mais b, você vai notar aqui que eu posso passar o b, o menos 2a para o primeiro membro, o b para o segundo membro, e você vai descobrir que 2a se torna igual a zero. Se o 2a é igual a zero, o a é igual a zero. E eu tenho que c é igual a menos b menos c. Ou seja, se eu passo menos c para o primeiro membro, fica 2c igual a, que é zero, menos b. Ou seja, 2c é igual a b. E aqui eu estou observando que eu cometi um errozinho na resolução. Não sei se estão percebendo. Na realidade, não foi na resolução, foi na hora de pegar os valores aqui. Aqui não é menos c, é mais c. Ó. Só olhar aqui. Ó. Então, esse foi o erro cometido. Então, se aqui é o mais c, se eu passo menos b para o primeiro membro, eu tenho que b seria igual a c, que eu já tenho aqui, mais o a, e esse c vai para o segundo membro, menos c. C menos c vai embora, o a é igual a zero, portanto, b é igual a zero. Ora, como o a é igual a zero, nós temos que a função não é do segundo grau. Lembrando, ele disse para determinar, e a gente conseguiu aqui mostrar que a função não é do segundo grau. Vamos para a 18ª e última questão a ser resolvida. Divida f por g aplicando o método de Descartes. Ou seja,
para fazer a divisão pelo método de Descartes, o que é que eu tenho que ver? É que G vezes Q mais R é igual a F. Lembrando que ao dividir F por G, você gera um quociente Q mais um resto R. Lembrando que o grau de F é igual a 5. É só olhar aqui para o maior expoente de F. O grau de G, que é o divisor, o grau é 3. Olha para o maior expoente. Neste caso, qual é o grau de Q? É a diferença entre o grau de F e o grau de G. 5 menos 3, que é igual a 2. E não esqueça que o grau do resto sempre vai ficar, tem que ser menor do que o grau do divisor. Assim, o Q de x vai ser dado por quem? Ax ao quadrado mais bx mais c. E como o resto de x tem que ser um grau menor do que o grau de g, o grau de g é 3, portanto ele tem que ser do segundo grau. E aí, vamos utilizar essa expressão. E usando essa expressão, nós temos o quê? Que o valor de g, que é dado por x ao cubo menos 2x mais 1, multiplicado pelo quociente q de x, somado com o resto, tem que ser igual a quem? A f. Por enquanto, eu não vou colocar a função f aqui, deixa para colocar depois para fazer a igualdade. Mas eu sei que x ao cubo vezes ax ao quadrado dá ax à quinta. Ax ao cubo vezes bx dá bx elevado a 4. X ao cubo vezes c dá 6x ao cubo. Faço a mesma coisa, pego menos 2x, multiplico por ax ao quadrado, dá menos 2ax ao cubo. Multiplico por bx, dá menos 2bx ao quadrado. Multiplico por c, dá menos 2cx. Bom, e 1 multiplicado pelo número vai dar ele mesmo. Não esqueça de somar com dx ao quadrado mais x mais h. Eu vou organizar os termos colocando os termos semelhantes juntos. Portanto, você tem ax ao cubo, só tem ele mesmo. Bx à quarta, só tem ele mesmo. O cx ao cubo, eu posso somar com menos ax ao cubo, colocando x ao cubo em evidência. Fica c menos 2ax ao cubo. Vou para a parte que tem o 2x menos 2bx ao quadrado, com ax ao quadrado, com dx ao quadrado, coloco x ao quadrado em evidência, ficaria menos 2b mais a mais d, vezes x ao quadrado. Da mesma forma com x, aqui você tem menos 2cx, bx mais x, colocou, aqui não é c, aqui é e, tá? E por último você tem um c mais h. Lembrando que nessa expressão ela tem que ser igual a 3x à quinta menos x à quarta mais 2x ao cubo mais 4x menos 3. Daí segue o quê? Que o a vai ter que ser igual a 3, o b vai ser igual a menos 1, o c menos 2a vai ser igual a 2, o menos 2b mais a mais d vai ser igual a 0, não aparece, menos 2c mais b mais e, aqui não é c, lembrando que a gente fez a modificação, mas tem que ser igual a 4, e o c mais h tem que ser igual a menos 3. Desta forma, já tem o valor de a e o valor de b, vou substituir o a na terceira equação, descubro o valor de c. Portanto, eu tenho c menos 2a igual a 2, com o valor de a igual a 3, passa para o segundo membro já, ficaria c igual a 2 mais 2 vezes 3, ou seja, o valor de c é igual a 8. Da mesma forma, já tem o valor de c, eu vou substituir aqui na terceira equação, ou desculpa, na quarta equação, os valores de b e de a, ou seja, o valor de b é igual a menos 1, o valor de a é igual a 3, ficaria o valor de d igual a quanto? A menos 2 vai para o segundo membro, 2, multiplicando menos 1, que é o valor de b, menos o 3, que é o valor de a. E o valor de d seria igual a menos 5. Faça a mesma coisa com a quinta equação, onde tem c, eu vou substituir por 8, onde tem b, eu vou substituir por menos 1, e aí você vai concluir que o valor de e é igual a 21. E vou para a última equação, onde tem c, vou substituir por 8, e aí você descobre que o valor de h é igual a menos 11. Bom, descobertos esses valores, nós temos que o q de x passa a ser igual a quanto? No lugar do a, eu vou substituir por 3, no lugar do b por menos 1, e no valor de c por 8. Portanto, o q de x é 3x ao quadrado menos x mais 8, e o resto, o d é igual a menos 5, o e é igual a 21, o h é igual a menos 11, você teria que o resto de x é menos 5x ao quadrado, mais 21x menos 11.